Aspecto da vida dos recém-desencarnados. Mauro Paiva Fonseca. Através das instruções de pesquisadores, dos conhecimentos auridos em diálogos com os espíritos desencarnados, que já alcançaram certo grau de independência e evolução, e da vivência frequente com espíritos enfermos nas sessões mediúnicas de tratamento, podemos afirmar a existência de um princípio geral que orienta a situação do espírito após seu retorno ao plano extrafísico. Ao deixar a vida material, gravita automaticamente para a posição que lhe seja peculiar. Evidentemente, o tempo em que isto ocorre é extremamente variável, dependendo dos fatores que influenciaram a desencarnação, do móvel moral e intelectual conquistado durante a experiência terrena que acabou de deixar e do acervo remanescente das existências anteriores, referente ao comprometimento com o automatismo da lei de causa e efeito. A situação em que a alma se encontrará não lhe acrescentará nada, nem em poder, nem em conhecimento, nem em liberdade, além do que já possua. Apenas certa agudez de percepção lhe fará sentir-se diferente da condição anterior de encarnada. A invisibilidade e a intangibilidade serão as características comuns a todos os desencarnados com relação aos que deixaram na retaguarda, passando a perceber com nitidez os também desencarnados que estejam na sua situação evolutiva ou abaixo dela. Quanto aos espíritos de grau superior, somente são vistos ou percebidos se assim o desejarem. O abalo da desencarnação, em muitos casos, não deixa o espírito perceber a realidade da própria situação, isto é, não acredita que morreu tal a identidade entre a aparência do corpo físico e a do espiritual, que é semelhante. Como no mundo espiritual o pensamento é tudo, o espírito reforça a realidade físico-espiritual em que se encontra, consolidando a forma ideoplástica do próprio aspecto com que se sente exteriorizar na nova situação. A vontade, que é a força modeladora do pensamento, dependendo de sua intensidade, promoverá a consecução dos objetivos que o espírito pretenda alcançar. O retorno ao reduto doméstico, por exemplo, algumas vezes é conseguido pelo anseio forte que o desencarnado demonstre, embora ele não perceba como o conseguiu. O que o desencarnante leva consigo da vida material para a espiritual? Apenas as conquistas do intelecto e as realizações, boas ou más, no campo moral. O pensamento, sendo a força por excelência na vida extrafísica, aqueles que se mantenham preocupados com os assuntos e bens da vida material recém-abandonada, conservam-se presos a eles, o que lhes dificulta sobremaneira a ascensão a patamares espirituais mais elevados. Uma expressiva quantidade de recém-libertos do corpo se compraz em manter-se ligada às sensações da vida física, na ilusão de que assim prolongariam a condição de vivos. Para conseguir tais sensações, alimentam-se das energias sugadas dos encarnados que se lhes assemelham moral e intelectualmente. Esses encarnados funcionam como pontes vivas. Os que se viciaram no álcool, nas drogas
Os nos desvios da sensualidade consegue justapor-se aos seus hospedeiros, sugando-lhes as energias encharcadas daquele estado vibratório que os satisfaz. Há pessoas que se espantam ao saberem que o vampirismo é uma realidade. Entretanto, nada há nisso de anormal. A permuta de energias é um acontecimento lógico, já que as duas mentes participantes objetivam o mesmo resultado. É um erro muito generalizado as pessoas começarem a fazer pedidos de ajuda e proteção aos recém-desencarnados, como se somente o fato de haverem deixado a vida material lhes acrescentasse poderes que nunca possuíram. Na grande maioria das desencarnações, os espíritos não têm condição de resolver ao menos os problemas imediatos surgidos com a nova situação. As necessidades materiais continuam presentes até que a sublimação da alma se complete. O perispírito, que é o plano organogênico do corpo físico, mantém íntegros todos os sistemas do corpo somático. Órgãos, vísceras e tecidos têm suas formações partindo desse plano. Assim, ao desencarnar, os órgãos permanecem existindo no corpo espiritual, arrastando consigo as necessidades próprias de cada um. Com a natural evolução da alma, a satisfação das necessidades exigidas por eles vai desaparecendo com um tempo muito variável de um espírito para outro, até extinguir-se, já que o espírito se mantém com outros recursos de alimentação energética, como a respiração e a absorção pranayama. Os desencarnados, que fazem a passagem em elevado estado de debilidade, são recolhidos a hospitais espirituais existentes nas regiões próximas à crosta, onde são tratados quase como se encarnados fossem e alimentados normalmente com caldos, sucos, etc. Na verdade, a necessidade desses recursos existe mais por causa do estado mental dos pacientes do que por exigência do corpo espiritual. Não é imediatamente que o espírito se liberta da escravidão dos sentidos. Somente à proporção que o domínio mental se vai ampliando e intensificando é que ele vai se inteirando da nova realidade e eles, os sentidos, irão deixando de atuar como necessidade imperiosa.